Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Cast Vet, o podcast da Clipe. Na verdade, não é mais um episódio, né, Aline? É o último episódio da primeira temporada do Cast Vet. Gente, a gente recebeu tanta gente legal aqui. A gente falou de clínica geral, de cirurgia, de patologia, é muita coisa boa e hoje a gente vai fechar com chave de ouro. Mas antes de tudo, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, não é mesmo, Aline? Isso aí. Primeiro agradecer aos nossos espectadores e agradecer ao nosso patrocinador Estudando Bichos, que é uma plataforma de ensino focada em medicina veterinária e biologia. E eles têm muitos produtos legais. Já chegaram os casacos, lembrando aí, que estão fazendo bastante sucesso. Tem planner, tá chegando também a nova edição do boné. Inclusive, né? Estudando os Bichos, manda pra gente o boné É, novo, isso cara. aí. A gente já começar a segunda temporada com o boné novo. E agradecer também aos nossos apoiadores, a Universidade Castelo Branco, Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Parque Suzana Naspolini e a Nave do Conhecimento de Realengo. É isso aí, pessoal. Lembrando que a gente tem o cupom de 10% de desconto lá na Estudando Bichos, tá? Então escaneia o QR Code que vai aparecer aqui na tela e garante o seu desconto pra garantir Isso aí. esses acessórios maravilhosos, não é Isso mesmo, aí. Aline? O cupom é LACLIP10, vai estar escrito aqui. E olha só, Aproveitem. a gente vai terminar hoje a primeira temporada lá em cima, tá? A gente aí. tá grandão, Aline. A Aham. gente tá grandão. A gente vai falar de assunto polêmico, mas extremamente necessário, não é mesmo? Isso aí. Qual é o tema do episódio de hoje? Nutrição em foco, muito além da ração. Muito mais que além da ração. E para isso a gente conta com ela, tá? Olha só, eu vou ler porque o currículo dela é grande, tá? Ela é médica veterinária formada pela UF, ela tem mais de 5 anos de atuação profissional, possui pós-graduação em nutrição de cães e gatos pela Qualitas e hoje ela trabalha com ênfase no acompanhamento de pacientes oncológicos e gastroenteropatas. Com vocês, doutora Brenda de Carvalho! Bem-vinda. Olá, obrigada, pessoal. Queria começar essa conversa agradecendo esse convite, né? Muito obrigada, LACLIP. É muito importante a gente trazer um pouquinho sobre a nutrição, um tema polêmico, mas extremamente relevante para o nosso dia a dia, principalmente para a gente hoje tirar ali um pouco das curiosidades, né? Desmistificar algumas coisas que a gente fala no dia a dia, gerando polêmica, ajudar proprietários e ajudar também, né, futuros veterinários e veterinários que estão aí já no dia a dia. Eu tô extremamente ansioso porque o que eu tenho de dúvida pra essa mulher, Nossa, Aline. nem fala. Cara, mas eu acho que a gente pode começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, sabendo um pouco mais de você, assim, por que medicina veterinária sempre foi um sonho seu? E depois disso, por que nutrição? Então, na verdade, eu sempre acho que todo mundo gosta de pet, né? Acho que particularmente grande parcela da população gosta de animal. Pode gostar de exóticos, pode gostar de animais domésticos, que a gente vê o cão, o gato, passarinhos, pistacídeos. De qualquer forma, a gente tem um carinho, um apreço maior por um animal. Eles fazem parte da nossa companhia, eles são importantes pra gente, né? Até tratamento de doença, a gente tem um animal ali como parte fundamental. Então, eu sempre gostei de animal. Mas eu também sempre gostei de humanos. E aí, uma parte da minha vida eu fiz enfermagem. Caramba! Nossa. E aí, na enfermagem em si, eu não me encontrei. E aí, eu falei, mãe, eu quero voltar a estudar. Minha mãe falou, minha filha, eu vou te dar uma única oportunidade. Aí, mãe, eu vou tentar vestibular de medicina veterinária. Caramba! Aí, eu parei, né, um tempo, voltei a estudar. Passei, na época, pra UF. Mas quando eu fazia enfermagem, no SISU 2, eu também já tinha passado em medicina veterinária pra rural. Caramba! Só que eu não fui, né? Ela realizou o sonho de todo mundo, tá? Passar pra rural e pra UF. E aí eu fui pra UF e foi simplesmente maravilhoso. Eu agradeço, assim, nossa, os meus professores foram incríveis, sabe? Eu realmente criei uma família ali. Eu sinto muita saudade da UF. Lembro todos os dias de quão importante foi a graduação, não só como profissional, mas como pessoa também. E aí, quando eu comecei, né, me formei e fui pra clínica, para atuar na clínica médica, inicialmente eu queria trabalhar com oncológicos. Sempre gostei muito de oncologia. Tinha, né, objetivos de trabalhar na parte de pesquisa para pacientes oncológicos. Eu acho que é estranho falar o que eu vou falar,
mas é uma dinâmica, né, muito diferente o paciente oncológico de qualquer outro. Como existe ali a predisposição, como a doença de fato funciona naquele organismo, como ele se adapta para ele estar ali, né, vivendo naquele animal. Com o dia a dia, realmente tem que ter uma resiliência muito grande. Você, quando recebe um proprietário que se dá aquele diagnóstico para o paciente dele, que o pet dele está com câncer, é um baque. É pesado. É né? muito. Sim. E é difícil você passar isso e você ouvir isso. Sim. Então, com o tempo, eu não tive tanta resiliência, eu sentia muito, eu chorava junto, eu realmente me sentia parte daquela família que estava recebendo o diagnóstico, não só mais como médica, dando o diagnóstico. Foi aí, né, que aí eu parei um pouco, pausei um pouco a minha vida, voltei de fato para a clínica médica, mas eu percebi uma coisa. Todo mundo falava nas consultas o que o animal comia. E eu comecei a perceber que a gente mesmo cria, né? A alimentação do nosso pet. Pode até comprar ração, mas tem sempre uma coisinha a mais. Nunca só ração. Nunca só sempre ração. Tem um pãozinho ali que cai, escondido. Não, é aquela carinha triste que ele faz, aí você dá um pedacinho do pão com a manteiga de manhã cedo. Aquele bebezinho que come e quer dividir com o irmãozinho. Isso. Ou então, poxa, eu saí, mas eu vou levar também pro meu filho em casa. Aí leva um pedacinho, às vezes, até da carne que comeu no restaurante, escondido. E aí eu percebia que era para atendimento dermatológico, a nutrição era importante. Era para doente renal, a nutrição era importante. Era para diabetes, a nutrição era importante. Ou seja, tinha nutrição em tudo. E eu queria, de alguma forma, ainda estar envolvida com os meus pacientes oncológicos, porque eu amo oncologia também. E aí eu pensei, conheci, né, a doutora Juliana, que trabalha comigo na Provita. E aí ela falou, Brenda, por que não nutrição, né? Você sempre fala de nutrição, sempre fala, por que não? Estudar nunca é demais. E aí nesse caminho, eu fui percebendo uma admiração absurda. Meus olhos brilham. Então, porque na verdade não é só sobre o que come, né? É o papel fundamental que a nutrição tem no dia a dia na vida dos nossos pets. Isso é muito verdade, né, cara? Porque assim, muitas das doenças partem do comportamento nutricional. Às vezes você tem um bom prognóstico também partindo dessa parte nutricional, né? Então tá envolvido com tudo. Mas legal ver que, assim, a sua especialidade, ela nasceu primeiro de uma necessidade, né? Então você via ali, todo mundo tinha alguma coisa ali pra alterar na nutrição, né? Poxa, e aí despertou uma luz, e aí você partiu disso. Cara, isso é muito legal, porque o que eu vejo hoje, pelo menos a nossa geração aqui que tá se formando agora, é que a galera já sai com a especialidade pra vida, né? Então, assim... Não façam isso. A gente forma clínico geral, né? Sim. Na medicina veterinária, e aí a gente vai, né? Por isso que a gente... Assim, né, os estágios, os professores sempre falam muito isso pra gente, né? Faz estágio em várias áreas pra poder vocês se encontrarem, né? Porque realmente eu entrei na faculdade pensando uma coisa e hoje em dia eu vejo tanta coisa que eu fico assim, meu Deus, pra onde que eu vou? Né? E eu acho que até o final a gente vai mudar ainda, Sim, quando eu entrei eu queria ser cirurgiã. Eu também, mas eu ainda quero. Ainda tá seguindo aqui. Cirurgia agora. Cara, mas mudando aqui o assunto, eu fiz um curso de nefro, que eu acho que deu um negocinho aqui. Todas as áreas têm o que se admirar, né? Exato, cara. Sim. Mas aí é uma coisa legal da nutrição, é que todas as áreas passam pela nutrição também, né? Então eu tô ali um pouco na onco, um pouco na gastro, um pouco no nefro, um pouco no dermatologista, um pouco com cardiologista também. Então eu tô com todo mundo. Pois é. De fato, ali eu não abandono ninguém. E eu continuo ali exercendo, acima de tudo, a clínica médica. Sim. A minha mãe, ela tá formando, né? Ela já tem outra formação, aposentou, decidiu fazer nutrição humana, né? E uma coisa que ela fala muito é que a alimentação, ela cura e ela, na verdade, previne. Porque antes, né, que você... né? Porque tem várias doenças, né? Eu tenho uma cadelinha que ela é diabética. E ela, na verdade, é diabética há uns 5 anos. Ela tá aí com uns 17, né? E realmente a gente... Então, antes de eu entrar na faculdade, ela já era diabética. Então, assim, o quanto a gente errou na alimentação para culminar nessa doença, né? E o que a gente poderia ter feito, né? E que, assim, nessa doença e com certeza em outras, né?
o que a alimentação poderia ter feito para prevenir que ela chegasse lá. Mas ela, né, sendo diabética, hoje em dia a gente tem vários cuidados, né, com a alimentação principalmente. E aí depois eu tenho algumas dúvidas, né, mas assim, ela, graças a Deus, hoje tá com 17 anos, tá muito bem, né? Mas porque hoje em dia a gente foi mudando principalmente O hábito alimentar. Exato. Cara, e você falou aí sobre sua mãe tá fazendo nutrição e tudo mais. E na medicina humana a gente vê bem claro essa diferença entre nutricionista e nutrólogo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, assim, eu tô sinceramente aqui, eu não sei a diferença. Na minha cabeça, o nutricionista era o cara que fazia zootec. E o nutrólogo era o cara que fazia medicina veterinária. Né? Que no caso do humano eu achava, né? Porque nutrólogo é o que fez medicina, né? Ou medicina veterinária e foi pra área da nutrição. E eu também achava isso, que é o zootecnista que é o nutricionista, né? Mas é isso? Então, de certa forma, sim, tá? O que acontece? O nutricionista, ele é mais voltado para a área de indústria. É onde a gente vai ter formulação de ração e ele vai atuar. Então, ele pode dividir esse espaço também com o zootecnista, tá? O nutrólogo, ele atua mais na área de clínica médica. Então, ele vai ter capacitação para formulação de dietas individualizadas e balanceadas. Então, a gente está falando de alimentação natural ou mix feeding, que é a mistura da alimentação, a ração seca, junto com uma alimentação natural. E assim como também ele vai trabalhar as comorbidades desse paciente. Então, a gente vai ter ali o apoio de nutracêuticos, né, que vão ajudar, por exemplo, em caso de pacientes que têm diabetes, hepatopatias, doentes renais, pacientes cardiopatas. Então, o nutricionista, ele está voltado para a indústria. Sim. O nutrólogo, ele está voltado para a rotina de clínica médica, né, onde a gente vai ali desempenhar o papel na alimentação, de modo geral, do pet. Que realmente é o mais individualizado. Porque, assim, aí não, né, não tô falando... O zootecnista, a gente sabe também que ele tem outros papéis ali, que não só alimentação, até dentro de fazendas e tudo. Então, mas assim, a gente sabe que tem realmente esse foco, né? Formulação de ração, no coletivo, né? Muito também voltado para outras áreas, né? Dentro de produção, né? Mas, realmente, o nutrólogo, ele vai ter esse papel mais individualizado, então. Vai. Até porque na nutrição a gente tem alguns aliados, né? Como eu falei, o próprio nutracêutico, a gente acaba utilizando ele como uma parte da ferramenta de tratamento. E hoje tá muito em alta, né? Nutracêutico, ômega 3. Todo mundo fala do ômega, né? O humano é muito engraçado, porque quando a gente tem uma alta, né, voltado para a vida do humano, a gente tem uma coisa direcionada para o pet. Hoje a gente vê o humano focando muito no exercício físico, na alimentação equilibrada e balanceada, porque ele quer uma projeção de qualidade de vida e uma sobrevida com qualidade. A gente leva isso pro pet também. Eu sempre brinco, né? Veja bem, você não come pão com manteiga, que ela passa a manteiga e fica empastada de manteiga todo dia. Você segue uma dieta, às vezes, que seu nutricionista passou, ou pelo menos você tenta se alimentar corretamente. Por que você não leva isso pro seu animal? Né? Poxa, você se exercita, você faz a academia, corrida. Por que você não leva o seu animal para jogar uma bolinha, tenha uma atividade com ele? Primeiro, porque ele precisa se manter em movimento. Segundo, porque animal entediado tem alteração comportamental. E terceiro, vai trazer qualidade de vida para ele. Um animal que fica parado, preguiçoso o dia inteiro, a articulação sofre, porque aquela articulação fala assim, pô, não tô sendo usada, então meu músculo aqui vai dar uma atrofiada. O animal fica entediado, às vezes ele tem uma irritabilidade maior. E aí a nutrição também nos deixa feliz. A gente tem felicidade que começa na boca. Verdade. Olha, eu tenho tantas... Nossa, eu boto um prato de comida aqui. Cara, mas isso aí é interessante, sabe? Porque assim, pelo que você falou agora, não adianta também o animal ele comer super saudável se os outros hábitos dele são ruins, né? Tudo tem conexão. Tudo tem conexão. É comer bem... No humano, é comer bem, dormir bem, se exercitar. No animal brincar, seguir aqueles cinco leis do bem-estar animal, que é importantíssima. Comer bem, isso está dentro da lei do bem-estar animal. E também manter, né, uma atividade, deixar ele ser cão, deixar ele ser gato. Isso é muito importante. A liberdade da espécie, né? Porque cada um vai ter o seu comportamento. Porque a
a alimentação de cão e de gato, ela vai ser totalmente diferente. Então, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falando, mas eu dou comida natural para o meu animal. O que você dá? Aí a pessoa, assim, dentro do que a gente estuda na faculdade, a gente já sabe que ele não tá equilibrado. Sim. E às vezes Ou a mesma precisa coisa... de não, nutricionista para equilibrar exato, certinho. Isso aí. E às vezes dá a mesma coisa, alimentação natural, pro cão e pro gato. Faz o mesmo alimento e separa esse pouquinho aqui pra esse pouquinho pra esse. A gente sabe que tem necessidades diferentes, Sim, né? sim. Eu acho que isso é até uma coisa interessante pra gente começar a entender, que é qual é a diferença, assim, assim, no macro mesmo, né? Entre a ração seca, a ração úmida, a dieta natural. Eu acho que muita gente fala isso e as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, Sim. já veio gente falar pra mim que ela dá ração úmida pro cachorro. Aí eu falei, qual? Não, eu compro a ração, boto um pouco de água. Patezinho, sachê. E aí, não é patê, sachê, não. ração Ela compra a ração umedece, seca. e umedece. Tá. E aí, eu acredito que isso perde um pouco também da eficiência da ração. O pellet, ele tem aquela dureza porque ele tem que ter aquela dureza. E qual é a diferença, assim, primordial entre a ração seca, a úmida e a alimentação natural? Tá, vamos lá. A ração seca, né, que é o alimento extrusado, ele tem um teor de umidade totalmente diferente, por exemplo, da alimentação do úmido e da alimentação natural. A ração seca, ela já vem completamente balanceada, né? Então, ali vem os teores, vem proteína, extrato etéreo, que é a gordura, vem matéria mineral, já tudo muito bem calculado, os suplementos que tem que ser colocados no alimento. Além disso, cálcio, fósforo, sódio, tudo que tá ali já certinho para a ração. Então, ela já é um alimento completo e balanceado. O alimento úmido, né, o sachê, por exemplo, ele tem um teor muito maior de umidade. Então, se você tem um intuito ali de oferecer um alimento rico em água, você vai oferecer o sachê. Alguns, eles até vem escrito assim no rótulo, né? Substitui uma alimentação completa. Isso. Porque ele realmente é completo. Mas aí você tem que... a nutrição, por mais que a gente utilize muita matemática, ela não é uma exata, tá? Então, todo alimento, ele tem um valor calórico. O valor calórico do alimento úmido é totalmente diferente do valor calórico ali da ração, do Kimbo, do extrusado. Então, às vezes, você vai precisar muito mais de sachês do que dependendo da quantidade de ração. Mas se seu intuito for melhorar a ingestão hídrica desse animal, melhorar a palatabilidade desse alimento, ele pode ser uma ferramenta utilizada. Agora, a alimentação totalmente natural, vamos botar 100% natural, para ficar mais fácil de entender, ela é uma alimentação individualizada. E por ser individualizada, ela precisa ser balanceada de acordo com os aspectos daquele animal. Então, a gente tem que avaliar comportamento, score corporal, índice de massa magra, atividade física, comorbidades prévias, exame de sangue prévio, né? Então, isso tudo entra para a gente formular a alimentação. Se eu tenho um paciente com sobrepeso, com obesidade, por exemplo, e ele precisa entrar no processo de emagrecimento, eu vou ter que corrigir alguns teores e também vou ter que corrigir a parte de quilocaloria voltada para ele, quanto ele vai comer por dia. Por quê? Porque eu sei que o Juquinha, ele faz 1 hora de atividade só por dia. Não, ele só faz 10, 15 minutos, que é o horário do passeio dele, uma vez no dia. Então, quando a gente fala de alimentação 100% natural, a gente está voltando literalmente para as características únicas e pessoais daquele paciente. Entendi. Tá? Entendi. Então, assim, por exemplo, pensando em gato, então, que tem uma ingestão hídrica ruim, né, em geral, a gente pode usar o sachê, por exemplo, como uma grande forma, aliado. um aliado para a Com ingestão certeza. hídrica. Inclusive, né, a gente conversa muito que o gato, ele vai muito pela textura. Então, se o gato ele não tiver sido exposto a essa textura quando jovem, ele vai ter dificuldade de aceitação quando for mais velho. Legal. E aí, considerando que o gato, né, ele tem uma predisposição à doença renal muito maior do que as outras espécies, imagina, você precisa fazer para ele um sachêzinho que tem bastante água. Um sachê renal, por exemplo. E aí ele não gosta da textura. Olha a dificuldade que você vai ter, né? Às vezes, só corrigindo, melhorando a alimentação, ela se torna uma grande aliada para reduzir, às vezes, aquelas fluidos subcutâneas que ele teria que ficar fazendo com uma certa rotina, né? E aí, quando é filhote, eu sempre converso. Consulta pediátrica de gato, eu sempre falo, dê para ele experimentar churu, sachê, patê. Pode ser os kimbolzinhos que são mais duros mesmo, não tem problema. O importante é ele saber a textura. Porque no gato, numa hierarquia, a textura é muito importante.
O cão é mais a palatabilidade, mas na Uhum. hierarquia a textura é que é fundamental para eles. Entendi. Tá? Então você expõe aquele animal, né? Tem que expor. Aquilo que ele precisa também dar sempre, né? Não, Mas só não, pra ele é. ter aquele primeiro contato. Só para ele conhecer. Eu tenho cliente, por exemplo, que às vezes vai fazer vacina, eu falo, traz um churu, porque primeiro que gato já estressa muito, né? Quando Uhum, sai de sim. casa. E aí entra num ambiente que tem cheiro de cão, cheiro de Uhum. gato, cheiro de gente diferente. É um ambiente para ele totalmente inóspito. Aham. Gato é muito programado. Ele gosta daquilo ali sempre, daquele jeitinho. Não mexa muito. E aí você vai levar ele numa clínica para fazer vacina ainda? É. Ele Ai, se sente agredido. Nossa, ele tá se sentindo assim, ele tá. Vai ter Nossa, que você é uma passar pessoa pela horrível pra minha contenção. vida. Leva uma recompensa e um catnip. Isso. E aí, qual é a recompensa? O churu. Aham. Uhum. Então, o churu, o sachê, ele é um grande aliado, tanto na hora do dia a dia, quanto para as situações que você vai precisar utilizá-lo. Sim. Aí, imagina, um gato que não gosta de sachê, que não gosta de churu, o que ele gosta? Que É. tem água, é difícil. Aí você faz pra ele um caldinho de frango. Aí ele não gosta daquela textura molenga. Uhum. Não vai comer. Não adianta. Eu já vi gatos que realmente têm essa seletividade alimentar para alimentos mais úmidos Uhum. e que também tinham baixa ingestão hídrica. Então, assim, como que faz nesse caso? A alimentação natural, será que o animal consegue ou você acha que vai ser mais difícil para esse animal que já é adulto, não Uhum. foi apresentado, então, esses alimentos? Ou consegue ali, talvez, com alguma coisa que seja mais aromática? A gente consegue botar palatabilizante, né, Uhum. no alimento. Então, às vezes fica mais interessante, mais atrativo para Atrativo. ele. O problema é que se o gato não for exposto a essas diferentes texturas, é muito difícil a gente Uhum. conseguir com que ele aceite. Uhum. Alguns requer tempo, então a gente vai adaptando aos poucos, vai fazendo trocas às vezes bem mais graduais e eles acabam aceitando. O gato, ele é um carnívoro estrito, né? Então, uma alimentação dele, a gente bota às vezes só ali o carboidrato para se precisar bater para dar textura, Uhum. mas ele precisa de forma primária proteína. Sim. Eles comem, eu brinco que eu gosto de carne. Carnívoro até estrito, né? uma curiosidade, né? E eu não sei, eu ouvi isso de uma pessoa, não sei, né, se é realmente um fato, que o pessoal fala muito aquela coisa, o gato ele gosta de peixe. Uhum. É um mito, porque o que me disseram é assim, que o gato gosta de peixe, que na verdade isso foi criada a ideia, que levavam muitos gatos nos navios para poder caçar rato, né, quando transportava ali na expansão marítima. E, na verdade, o gato gosta de carne, ele gosta de outros tipos, né? Não peixe específico. Não peixe específico. Se você parar pra pensar, a herança genética dele, né? Vamos falar no grande felídeo selvagem. Sim. Ele vai pegar a presa, ele vai comer as vísceras, né? Ele vai pegar órgãos importantes, alguns tecidos musculares. Ele não tá comendo peixe. É verdade. Se você parar pra pensar, na verdade, o gato gosta até mais de miúdos, né? Uhum. Coração, fígado. Isso tem a fonte de gordura para ele, então Sim. acaba sendo muito mais interessante Verdade. do que o peixe. Mas, claro, se você tem animal que você abre uma sardinha, Já ele vai vem. vir esbaforido. Meu Deus, me dá, Até o por cheirinho favor. pra gente. Pra gente é um cheiro meio desconfortável, rançoso, né? Pra eles é uma das mil maravilhas do Sim. mundo. É a fonte do nutriente que ele precisa, né? Isso. Aham. Você falou de palatabilização e tudo mais, e aí eu acho que um erro muito comum que eu vejo é o humano, né, o responsável, ele achar que a palatabilidade do gato ou do cachorro é igual a dele. E aí a gente corre sérios riscos, né? Do humano colocar cebola, alho É na verdade. comida, dar chocolate pro cachorro. Meu Então, Deus. assim, o que é bom pra gente não é bom pra ele, né? Sim. Nem tudo que é bom pra gente é bom pra ele. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre o que não dá. Tá. Então, a primeira regra básica é saber que nós somos duas espécies diferentes, Uhum. né? 3, na verdade. Então, as necessidades fisiológicas são diferentes também. Então, se você comer um macarrão com cebola, vai ficar tudo bem, Uhum. porque o teu organismo é adaptado e aceita isso. Sim. Então, ele tem um processo metabólico totalmente diferente de um cão e de um gato. Uhum. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas fazem comida para si,
Aí, às vezes, o animal tá lá do lado na hora que ela tá fazendo a ingesta do alimento, e aí ele faz aquela carinha triste, ela vai e dá. Só que esse alimento tá temperado. Esse alimento tem alho, esse alimento tem cebola, esse alimento tem temperos, páprica, chimichurri, às vezes. E aí, isso tudo causa mal. Porque aquele corpo não tem as mesmas características fisiológicas do dele, desse humano. E ele não vai metabolizar, né? A cebola, o alho, os temperos. Isso vai causar a longo prazo. Ah, mas eu sempre faço e nunca deu problema, doutora. Mas a longo prazo vai. A pancreatite não precisa ser algo agudo. Ela pode ser algo ali que está começando a machucar, não tem sintomas clínicos, aí quando você vê, você pega no processo de agudização. Sim. Aí o que acontece? Ah, mas eu faço, doutora, e ele gosta tanto. Claro, você está oferecendo. Está estimulando papilas gustativas aqui dele. Então, obviamente que ele vai ter interesse. É diferente do que ele está comendo. E aí, a questão é essa. A pessoa faz o que não deve. Chocolate. A gente chega na época da Páscoa. É o caos. Nossa. É o caos. Por quê? Porque, às vezes, o cachorro rouba. O gato nem tanto, porque ele não tem essa curiosidade de roubar. Né? Ele vai lá, cheira, e se não for interesse dele, ele sai. Mas o cão, ele vai roubar. Alguns proprietários vão oferecer. Crianças oferecem porque não entendem isso. Né? Às vezes está comendo um biscoito de chocolate e oferece pro cachorro, porque quer dividir com o pet. E ainda tem a questão de que a pessoa fala, não, mas o que ele comeu foi o 70% que é mais saudável. Não, de qualquer forma, tem ali uma base, tem um resquício, vai causar toxicidade nele. Porque ele é saudável, o 70% ele é saudável pra gente, É né? mais tóxico pro cachorro, né? Exatamente. O cacau, né? O cacau ao leite, ele é o pior. Que tem mais teobromina, né? Teobromicina, não lembro bem o nome. E aí, realmente, não, contrário, falando o contrário. O 70% é pior mesmo, porque ele tem mais cacau, de fato. O outro ele vai ter mais Isso, gordura, mais mais leite, açúcar, isso, mais gordura e açúcar. Então, esses que são mais 70%, 50%, 40%, eles são os piores, de fato. Sim. E aí, dá achando que é saudável, foi como você comentou, porque pra mim pra ele também tem que ser. Exato. Chega a ser assim, a gente se bota tantas vezes no centro do universo que não entende, né? Que não é só a gente que habita essa terra. Sim. Existem os cães, os gatos, enfim, os leões marinhos, os golfinhos, cada um com as suas características. Sim. E aí, o problema é que, a longo prazo, pode causar sobrepeso. Então, todo dia eu dou um pãozinho com manteiga, doutora. Aí o cachorro tá ficando gordo. Dermatopatias associadas, porque o manejo nutricional alimentar também pode predispor uma inflamação na pele. Eu falo muito que tudo que a gente come passa por onde? Boca, estômago e intestino. Então, um intestino inflamado é um intestino que vai dizer assim, imunidade mais baixa, resposta menor a processos inflamatórios, predisposição a quadros alérgicos. Quando você vê um paciente muito desregulado da pele, você pergunta o que o dono dá para ele. Você vai, às vezes, matar ali. Ah, mas eu dou aquele biscoito Chichester. Mas é só manteigado, doutora, não tem manteiga. Não, mas eu não boto manteiga. Mas tá errado, ele não foi feito para comer isso. Vamos pensar em um outro petisco, já que você quer utilizar e quer ainda ter essa interação? A gente pensa num petisco, se ele puder comer um petisco. Porque se tiver com sobrepeso, tiver que emagrecer, for um cão diabético, a gente já pensa 2 vezes ali entre entrar com esses a mais além da alimentação. Né? E aí é entender que eu sempre, às vezes parece que, nossa, a doutora Brenda, às vezes é tão malvada, né? Não, mas é importante porque se você se propôs a cuidar dessa vida, a dar amor, carinho e cuidado, o cuidado também ele vai estar na alimentação. E é entender que não é para dar os a mais que você come, né? Tem gente teve um paciente que eu atendi, se eu puder comentar, né? Claro. É essa história que a gente gosta. Foi muito engraçado, porque ela ganhou uma cesta, e aí tinha torradas, tinha geleia, tinha chocolate, tinha bolinhos. E aí eles foram sair, né, curtir a família, dia de Páscoa, e quando voltaram, o cachorro tinha comido até geleia. Ai. E era um salsichinha bonitinho, pequenininho, gente. Ainda, né, que é pequeno. Aí você fica, ai meu Deus, e o cachorro lá, super ativo, excitadão. Não, doutora, tá tudo bem. Só que essa chavinha pode mudar muito rápido. Ele tá tudo bem, mas existe o risco de vômito, diarreia, convulsão. Isso é muito rápido. Então, esse é o mal, né? A gente olhar para o nosso animal e falar, não, mas ele tá bem. Então, quer dizer que o que eu estou fazendo tá tudo bem. Mas não está. E tem que se doutrinar que não é para fazer. Por mais que você veja aquela carinha triste, não é. Se você fizer isso,
de verdade, você vai estar encurtando a vida dele. É isso que eu ia falar, porque as pessoas falam, eu dou pro meu cachorro, mas ele nunca morreu. Aí os cachorros dela, tudo puro e morre com 9 anos. Nunca morreu. Só morreu metade da vida que ele tinha. Exato. Antigamente o pessoal dava muito angu, sempre me sardinha. perguntam. Aí não, mas fala assim, mas eu sempre dei, meu cachorro viveu muito bem, mas não, ele fala, morreu de quê? E eu dou sem sal, tá? Eu dou sem sal. E na época eu não Como tinha se o sal fosse o vilão, e não é. Não tinha muito acesso veterinário. Então os animais morriam, a gente não sabia nem de quê. Sim. Né? Aí morreu de quê? E não, um dia ele tava passando mal assim, e quando a gente acordou, ele tava. Hoje a gente tem uma medicina veterinária preventiva. Exato. Antigamente não se falava tanto sobre isso. Né? Hoje a gente tem o cardiologista, o oncologista, o gastroenterologista, o nefrologista, tudo muito bem segmentado, até muito parecido com a medicina humana. Sim. Né? Eu brinco que é cada um no seu quadrado hoje. Antigamente não tinha, era mais um médico veterinário generalista. Ele fazia tudo. E as ferramentas de diagnóstico que a gente tem hoje em dia, se tinha 30, 40 anos atrás. Verdade. E, consequentemente, a gente também tem que se adaptando. Tudo bem, há 30, 40 anos atrás, a medicina, na parte nutricional, estava engatinhando. Hoje, a gente já tem pesquisadores muito bem conceituados, que realmente levam a sério a nutrição animal e que trazem todos os anos para a gente, em consensos, em congressos, as atualizações que a gente tem que levar para o nosso dia a dia com o nosso paciente. Sim. Eu tô passando em casa, inclusive, eu vou até olhar pra câmera, que isso aí é um recado pra minha mãe, tá? Porque a minha mãe, ela... Qual é o nome da sua mãe? Suzy. Suzy, ó, presta atenção. Presta atenção. Ela tem essa mania de dar creme cracker. Olha, é o Richester, né? é o Richester, é o vermelhinho. O Richester dá pão. Antes ela dava pão com manteiga, agora parou de dar manteiga, dá só o pão. E ela fala assim, não dá, por favor, cara, porque senão eu vou ter que gastar dinheiro com o meu cachorro. No veterinário, né? E a gente ainda vai falar, você é veterinário, como é que você deixou isso? Exatamente. E aí ela dá escondido, agora ela reduziu muito, mas ela dá muito petisco. Então, tipo assim, ela trocou o pão pelo petisco. E não é que equilibrou com a ração. A ração ainda tá lá. E o petisco tá indo também. Então, mãe, aqui, ó, temos uma especialista aqui, tá? Não pare. Suzy, por favor, vamos tirar esses petiscos aí e vamos balancear essa nutrição, hein? Sim, por favor, por favor. Porque realmente a ração lá, quando eles botam lá aquela tabela, né, de acordo com o peso e a idade, ela tá lá a quantidade diária. Sim. Eu já vi gente dando aquilo dali por refeição. E ainda, além disso, ainda acrescentava todos os outros petiscos. Mas é o petisco, tipo, é o bifinho, é o ossinho, tudo próprio para animal. Só que, na verdade, o animal, ele tá comendo muito além do que ele deveria. Muito além. Na verdade, às vezes não é só o petisco, tá? Às vezes é comida. Então, eu boto cenoura, boto brócolis, boto chuchu, boto abobrinha, boto frango, boto a carne de panela, né? O acém, o patinho. Sim. Às vezes, eu vou lá, eu compro um petisco para ele, eu boto, além disso, às vezes eu dou um petisco, mas é de vez em quando, doutora. Só que de vez em quando, com constância, isso vai causar malefício. Sim. Às vezes a gente não engorda do dia para a noite, a gente engorda com um padrão de comportamento. Né? Então, se o animal comer 3 vezes na semana o petisco, mas e que quantidade de petisco você está dando? Às vezes eu dou petisco porque ele está enchendo o saco, porque ele está perturbando, destruindo a casa. Será que não vale a pena levar ele para dar um passeio, brincar com ele, levar para uma creche, gastar essa energia? Porque o animal também pode desenvolver distúrbios compulsivos. Sim. E às vezes a alimentação, ele vai ter um prazer ali. Ele vai ver que ele perturbando ela, ele vai ganhar o petisco. Vira um gatilho de comportamento. Isso aí. Né? E a nutrição e o manejo comportamental andam muito aliados. Tá? Muito aliados, porque a gente consegue, às vezes, introduzir um alimento. O cachorro está muito ansioso, aí ele come muito rápido. Peraí, tem uma coisa errada. Às vezes ele precisa gastar um pouco dessa energia para que ele possa comer. Comedouros labirintos, né? Que eles comem mais devagar. Então, isso facilita o dia a dia. É dar um desafio também para ele, né? Porque ele termina gastando energia também fazendo esse tipo de
comendo dessa forma, né? Uhum. Às vezes tem até uns vídeos engraçados que eu já vi uns desses comedores labirintos que eles têm o peso. Sim, Porque sim. às vezes você bota e Eles o animal gostam. pega e vira ao contrário e come tudo do chão. Eles são muito espertos. Exato. São muito inteligentes. Estão sempre se adaptando. Falando em ser esperto ou não, isso também influencia muito no comportamento alimentar, né? Porque, cara, já vi cachorro que não come pra ganhar comida boa. Então, Eu Não já com esse vi, por problema. exemplo, cachorro que não come porque quer receber na boca. que isso? Minha prima tem uma Golden que ela pensa que é gente. Ela ainda não entendeu que ela é cachorro. E eles fazem exatamente isso. Eles pegam chuchu. Ela é apaixonada por chuchu. Aí elas dão na boca. Quando minha prima tá em casa, ela não quer comer. Na colher, né? Eu tinha uma Exato. cliente que ela falava, doutora, eu às vezes geralmente é raças muito características, né? Shih Tzu, York, Ixi, Spitz. isso aí. Eles têm uma tendência muito grande de desenvolver seletividade alimentar. Sim. E aí ele sabe, assim, eu não quero comer essa ração mais não. Uhum. Mas aquela vez ela botou um franguinho. Aí ele espera você botar o franguinho pra que ele possa aceitar o alimento. Às vezes ele só cata o frango. É. Uhum. E aí, porque realmente tá sem comer. Aí você começa a ficar preocupada. Aí você vai, faz uma comida, aí você bota no pote. É comida. É mais atrativo. Uhum. Ele não aceita. Mas você vai lá, dá na mão. Ai, não aceitou. Às vezes na colher Ele pega. E isso piora a seletividade Sim. dele. Uhum. Aí você acha que você tá ajudando, mas você tá piorando o seu próprio dever de casa depois que Uhum. você passar com o nutricionista. Porque Uhum. isso vai ter que ser retirado aos poucos. Sim. Dar na mão, fazer mudanças muito, muito abruptas na alimentação. Então, hoje eu dei o frango, amanhã eu dou o salmão, aí Uhum. depois eu dou a carne vermelha. Ele está sendo exposto a diversas comidas, Uhum. Se diversos... torna mais dependente, né? Isso aí. E aí, no dia que esse paciente ficar dodói, precisar de uma nova alimentação, que estranho, mas eu passei para ele o lombo suíno. E ele não aceita, mas ele nunca foi exposto ao lombo suíno. Aí você pergunta pro dono, eu já dei sim, doutora. Quando ele era mais novo, eu dei o lombo suíno. Ele adorava o lombo suíno, mas depois ele enjoou, aí eu troquei pro patinho. Uhum. Uhum. Imagina, já foi exposto a tudo. É A verdade. dificuldade que a gente tem. Verdade. Mas aí, nesse caso, assim, tem proteínas que são diferentes, né? Sim. Então, no geral, o pessoal dá ali uma carninha, né? Ou frango. Bovina ou frango. Sim. Mas essa exposição, então, a esses outros tipos de proteínas, elas podem realmente gerar essa seletividade. Pode. Nossa, não Pode. sabia. E aí eu sempre falo que as pessoas querem, às vezes o animal tá super bem com o alimento. Mas aí decide trocar porque acha que o animal tá Uhum. enjoado. Uhum. Não, mas se ele tá aceitando, é porque ele tá querendo comer aquela comida. Você Sim. não precisa trocar Uhum. nada. E mais, se ele parou de comer, será que ele parou de comer porque não tem alguma comorbidade prévia? Será que não é uma dor na dentição? Uhum. Será que ele não tá com uma dor abdominal? Será que ele não tá com uma inflamação que tá causando desconforto? Antes de pensar em trocar a Uhum. ração. Sim. Porque se você troca a ração, você troca às vezes a proteína, sei lá na frente pode causar um prejuízo. Uhum. É porque eu também já ouvi muito o responsável falar assim: mas eu também enjoo de comer frango, feijão e arroz todo dia. Ele come a ração e às vezes eu já vi, assim, na área comercial, o pessoal pegar e dar a marca X, aí na semana seguinte compra a marca Y, na outra semana compra a marca Z, Acontece muito. Pra não enjoar, né? pra não enjoar, porque ele acha que o animal vai enjoar. Ele acha errado. Porque a gente, de fato, pode ficar de saco cheio de querer comer Mas toda são semana espécies frango. Aham. Nós diferentes. somos espécies diferentes, com necessidades fisiológicas e metabólicas completamente diferentes. Sim. Eu tinha uma cliente que eu nem sabia. Ela falou assim: eu compro na Shopee, doutora. Aí o que você compra o quê? A ração. Aí eu já fiquei assim meio preocupada, né? Porque como é que é a procedência? Sim. Ela, eu compro um saquinho de 1 quilo, aí vem mistura de várias rações. Ai. Ai, que me matou. Você não sabe nem o que tem, Não. quanto tempo tá ali, Aham. se tá O que dentro que ali tem do ali? período de consumo correto, aí. né? E o gato se amarrava. Por que o gato se amarrava? Porque era diferentes gostos para Aham. ele. Uhum. Então ele tava ali toda hora comendo uma coisa diferente. Diversos estímulos. Isso assim. aí. E provavelmente um teor de proteína lá no chão. Não se sabe, É. né? Porque se Não você tem pega a marca procedência. X e a marca Y, elas não têm o mesmo teor, né? A Aham. mesma porcentagem de proteína no Sim. alimento. Ainda que seja de uma marca X, quem me garante, né? Que veio aquela ração mesmo. E aí a gente entra num assunto que eu queria ver com você, que é
ração comprada de tonel. Uhum. Ração seca, A né? varejo, Aquela né? a granel, A a granel. varejo. Isso é ruim, né? Porque assim, a sacaria da ração ali, ela tem uma função também, né? Sim, É. sim. Se você observar, algumas sacarias, elas geralmente vêm com alumínio dentro. Sim. Algumas vêm até com aquele... O Tipo, vácuo, né? isso. Então, quando você retira o alimento dali de dentro, qual é a ideia dele ficar ali dentro? Primeiro de tudo, é para não sofrer oxidação. Uhum. Então, o alimento, quando ele entra em contato, ele sofre oxidação e ele perde qualidade nutricional. Perdeu qualidade nutricional, perdeu potencial de palatabilidade Uhum. mesmo. Então, ele fica menos atrativo, fica com Sim. gosto mais rançoso, Acho que a crocância também muda perde, né? totalmente, ele fica mais molenga, ele não fica Uhum. croque, 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 né? E aí, consequentemente, pode modificar um pouco até do formato. Não sei se vocês repararam, mas rações, dependendo da faixa etária e da espécie, eles mudam o formato do Sim. Kimball. Sim. Para facilitar na hora de aprender mesmo. Então, isso tudo modifica na hora que você abre o saco, Uhum. você tira. Aí você tirou, aí botou naqueles tonéis. Uhum. Aquele tonel, ele geralmente ele é transparente, É. ou seja, a luz está entrando Aham. ali. Além disso, você não tem a garantia de que não vai entrar nenhum inseto. Uhum. Então, pode entrar insetos e contaminar a sua amostra de alimentos. Sim. Você não sabe quanto tempo está ali. Sim. Se foi misturado, que estava acabando, aí já foi, já jogou outra. Aham. Então, o ideal é sempre você comprar o saco vedado, né? Uhum. Pode manter... Por exemplo, tem algumas marcas que dividem um saco de 10 quilos em pequenos de 500. Uhum. Facilita muito, porque aí você Sim. pode tirar... E aí você pode passar por um pote específico para guardar alimento. Legal. E aí sim, agora a granel, eu assim, não julgo, tá? Porque Uhum. o animal precisa comer. Sim, Sim. tem gente que Mas- não tem a condição de comprar um saco. Mas é importante você entender os riscos que você está submetendo o seu animal. Uhum. A um alimento sem qualidade, já nutricional, às vezes um rótulo que está lá e que às vezes não condiz com o que foi Uhum. jogado. Então Uhum. você tem que ter confiança porque a pessoa está sendo até honesta. Na empresa Sim. que Na tá empresa, na loja, né, Isso no aí. caso. O tempo, se passou inseto ali, se não passou. Se tá bem vedadinho Uhum. ali. Não, aqueles de chão, então, aqueles que abrem o saco e botam no chão, aquilo ali é um atrativo para inseto. Sim. Rato também, né? Eu sempre brinco que se você entrar numa loja de agropecuária e tiver um gato, pode ter um gato porque eles gostam de gato. Uhum. Sim. Mas geralmente é porque Tem Tem rato. um Isso interesse aí. ali. tem um interesse ali. Igual padaria. É, Sim. verdade. Entrou, tem lá um gato gordo, É ficar de rato. tem alguma coisa ali que você tem que desconfiar. Cara, e assim, é o que eu falo para as pessoas, né? Eu concordo com isso que você falou, assim, a pessoa não tem dinheiro para comprar uma sacaria, compra o a granel. Mas veja, pô, olhei lá o tonel, aquela ração tá esfarelada, Uhum. poxa, não é aquilo que eu vou comprar. Pede pro dono da loja tirar um pouquinho, vê na sua mão, Sim, né? sim, Vê você a pode fazer. textura. Eu acho que são métodos de você... Você tentar reduzir esses riscos, né? Que você falou. Exatamente. E assim, gente, eu sempre olho a estética da coisa. Se eu entro numa pet shop, tá aquele cheiro horrível, Uhum. aquele ambiente escuro, sujo, a bancada suja, a balança suja, as coisas jogadas, É. foge dali, cara. Sim. Procura um lugar que esteja visivelmente atraente, porque se o É. dono da loja, ele não tá preocupado com a estética da loja, ele não vai estar preocupado com a Com a qualidade da ração. qualidade. O armazenamento, ele é parte fundamental para se manter a qualidade do alimento. Sim. E isso não é só para essas lojas que você compra a granel, tá? Eu falo até de lojas grandes Uhum. também. É sempre Sim. importante você ver, se você chegar no ambiente, se ele tá limpo. Sim. Se tem boas práticas de higiene no local, né? Às vezes até, alguns locais deixam até os pops expostos Sim. para ver que tá sendo tudo feito direitinho. E aí é interessante, porque a alimentação não começa no ato de comer. Aham. Ela tá, às vezes, na alimentação natural, no preparo correto. Sim. Sim. E para quem vai comprar o alimento extrusado, no armazenamento correto Uhum. também. Sim. Então, se você pega um saco e você vê que ele tá furado, mas eu não vou trocar porque tá com preguiça. Uhum. Tem que trocar. Sim. Sim. E você tem que comunicar à empresa. Uhum. Porque a embalagem, ela é completamente vedada. Sim. Não tem que ter risco nenhum de entrar oxigênio ali dentro. Como eu era da área comercial, né, quando a gente recebia, né, ração, às vezes, descarregava uma quantidade grande de saco,
E uma coisa que a gente passou a observar é que quando o saco ele tava meio molenga, é porque ele tinha alguma avaria. Sim. E aí teve uma vez que, assim, o rapaz, ele ficou muito chateado comigo, porque ele descarregou, sei lá, eram uns 20 sacos. Quando ele pegou, os sacos estavam todos durinhos. Eu falei, nossa, esses aí não tem, né? Não tem avaria nem nada. Só que aí ele falou assim, eu vou te ajudar a arrumar. Ele pegou a caneta, fez assim, ó, em todos os sacos. Aí eu, não. E eu tentando parar, não deu tempo. Ele furou tudo. Mas por quê? Porque Pra empilhar eles, certinho. pra empilhar, Ai. fica... Porque às vezes o saco, quando ele tá, né, a vácuo ou hermético, né? Ele fica meio duro. Então o formato dele, ele às vezes não encaixa um saco no outro. Mas deixa, é assim. Eles fazem. Aí eu falei pra ele, olha, eu vou te pedir desculpa, mas eu preciso que você troque todos. Aí o outro carregador olhou pra ele e falou assim, como assim? Aí eles tiveram que levar todos os sacos pra dentro, voltar. E aí ele falou, não, mas vai vender. Eu falei, o problema é que quando você fez isso, a validade do saco lá tá contando 30 dias. Você acabou de abrir o saco, né? Então, assim, foi uma situação chata, mas às vezes é até bom para poder o responsável, quando ele for comprar um saco desse grande, ver se às vezes, assim, no caso esse foi o carregador da empresa que estava do distribuidor. Sim. Mas pode ser que dentro da loja também pratiquem esse tipo de ação, né? Sim. Então, quando comprar, ver se o saco ele tá meio mole, assim, meio, né, frouxo, é porque procura, deve ter uma avaria, pede para trocar. O que é até interessante, porque geralmente vai representante de empresas em pet shops para poder oferecer o produto e, dependendo, até vende também, né? E é legal eles oferecerem treinamento para os balconistas, para as pessoas que estão no armazenamento, estão guardando, ou quem está vendendo, para entender se tem algum problema ali na hora de vender aquele produto. Para depois também não gerar um estresse desnecessário. Se tiver que trocar, a maioria dos serviços de atendimento, né, das grandes empresas de alimentação, eles trocam sem problema algum. Muito pelo contrário, eles até querem evitar esse problema, porque isso pode se tornar um processo milionário. Então, eu acho até que eles fazem, né, como aconteceu esse problema, né, a gente comentou, né, que isso tinha acontecido. Eles realmente depois falaram que eles estavam fazendo um treinamento com os descarregadores, né, por conta disso. E eu acho até que talvez, se tá vindo muita reclamação, que aí você informa onde foi a loja que você comprou, então vê se o problema é da loja ou se é naquela região. Isso aí. Porque aí o problema pode ser da distribuidora ou pode ser da loja que tá praticando algo de armazenamento errado. Né? Eles fazem uma logística para entender se tem alguma coisa relacionada à empresa ou realmente ao cliente. Até porque a avaria ela pode ser não só dessa questão do fator humano, mas de pragas, né? Como você falou, né? Que pode ali o ratinho roer, aí bota um adesivo ali, um durex. Que eu já vi vida gente que fazendo segue. isso. Isso é complicadíssimo. Complicado. Aí o cliente vem assim, porque ele tá vomitando. Mas que às vezes não se atenta, né? Por que ele tá vomitando? Doutora, eu sempre comprei essa ração. Mas será que dessa vez não vê alguma coisa diferente nessa ração? Comprou num lugar diferente. Às vezes sempre compra granel. Compra sempre naquela loja e nunca teve problema. Comprou a mesma ração num outro lugar. Às vezes a ração já estava aberta há mais tempo. Diferente. E aí você falou sobre essa questão de instrução de balconista e tudo mais. Isso é uma coisa que vai impactar diretamente na vida do nutricionista, porque, por exemplo, às vezes é um paciente crônico, sei lá, um paciente renal, e aí o balconista não sabe, né, a necessidade daquele gato, por exemplo, comer a ração renal. E aí, não, pode levar essa daqui, porque essa daqui é maravilhosa. Às vezes é uma ração maravilhosa mesmo, mas não para aquele intuito. Não é adaptada, né? E aí, eu acho que uma coisa que a gente pode falar um pouco também é sobre esses processos alimentares de pacientes crônicos, né? Você é especialista em pacientes com distúrbios gastrointestinais, né? E oncológicos. Sim. Como que é, de fato, assim, a aplicação da nutrição nesses pacientes crônicos? Então, vamos lá. O ser vivo, né, ele vive de uma homeostase. Então, a gente tem fatores pró-inflamatórios e fatores que vão reduzir essa inflamação. Então, quando a gente tem um desbalanceio nessa relação, a gente tem um quadro mais inflamatório. Pacientes crônicos nada mais é do que pacientes que existe uma pró-inflamação contínua. E aí o corpo ele não consegue encontrar esse equilíbrio. Então, a gente fala de cronicidade quando a gente está falando de problemas articulares, cronicidade com pacientes oncológicos, cronicidade com problemas gastroenteropatas,
tudo que tem inflamação exacerbada pode tornar esse paciente crônico e pelo tempo de duração. Então, a gente sabe que a partir de 2 semanas, persistindo os sintomas, esse paciente já se torna, dependendo ali, um paciente crônico para a doença. E aí, quando a gente fala de cronicidade e inflamação, a gente tem que lembrar que existe uma liberação contínua de fatores pró-inflamatórios. Sim. E aí, isso tudo é química no nosso corpo, inclusive no deles. Isso vai ser interpretado pelo organismo de uma forma. Então, quando a gente fala de pacientes oncológicos, quando a gente fala de pacientes oncológicos, a gente está falando de um paciente que tem tendência a ter o quê? Caquexia, redução da apetite, perda de peso. Ele pode ter ali também uma dificuldade na resposta medicamentosa. E como é que entra a nutrição para isso? Primeiro que a gente tenta equilibrar um pouco mais esse processo inflamatório. Então, a gente usa algumas ferramentas, como o ômega, né? A gente tem estudos científicos, por exemplo, a gente tem algumas tabelas, a exemplo do professor Bauer, que fala muito sobre a utilização do ômega para dilipidemia, obesidade, oncológico, gastroenteropata. E a gente tem, claro, a nutrição. A nutrição, ela vai muito mais do que alimentar, é nutrir esse animal. E do que ele precisa? O que está defasado nele? Ele não está comendo. Eu vou fazer um alimento com uma grande quantidade? Não posso fazer isso, né? Eu tenho que ajustar a quantidade, já que ele não está com tanto interesse. E claro, né? Vamos controlando se ele estiver enjoado, que aí pode reduzir o apetite. Se ele estiver com dor, vamos controlar com medicações analgésicas, ou às vezes até ansiolítico, dependendo. A gente vai pensar também em voltar uma nutrição para ele, oncológico, né? Com teores diferentes de rações de quantidade normal. Então, quando a gente pega uma alimentação, manutenção, a gente está falando de uma proteína em torno de 28%, 25%, carboidrato em torno de 45 a 55. A gente sabe que existe um viés, né, ali para o paciente oncológico, que existe um metabolismo na glicose para que ele possa ali persistir, crescer, se desenvolver. Ele cria uma neovascularização própria. Então, a gente vê síndromes hematológicas associadas a pacientes oncológicos. E a nutrição entra para tentar ajudar tudo isso, tá? A nutrição é parte terapêutica também do tratamento. Então, quando a gente fala de nutrir o paciente oncológico, eu estou pensando em melhorar a imunidade, melhorar o funcionamento desse intestino, reduzir o processo inflamatório, melhorar, né, a resposta para quadros inflamatórios e, principalmente, melhorar a resposta à terapia medicamentosa. Por quê? Não adianta você dar SAMe se você não ajusta a nutrição desse paciente. Você faz um protocolo maravilhoso de quimioterapia, mas se ele não estiver apto para fazer a próxima sessão, não adianta, você vai ter que pular essa próxima químio e aí tem um risco ali um pouco maior, né? Atraso, tratamento. Isso aí. Então, a nutrição, basicamente, para pacientes crônicos, eu falei muito do oncológico, mas para a cronicidade é isso, é onde a gente tenta ali estabilizar o paciente para que ele possa receber tanto a terapia medicamentosa, quanto ele possa ter resgate da qualidade de vida dele. Gastroenteropata, mesma coisa. O nutricionista não trabalha sozinho. A gente trabalha com onco, com gastroenterologista. Eu tinha um paciente, por exemplo, que ele tinha linfoma. E a gente fazia uma dieta para ele específica para linfoma. E isso também é bem interessante, porque dependendo do tipo de câncer que ele tiver, a nutrição muda. Características próprias daquela neoplasia, a gente tem que se adaptar. E aí eu fazia uma nutrição voltada para linfoma, era um linfoma multicêntrico. E aí ele melhorava, mas aí tinha a parte gástrica que sempre me puxava para baixo. Eu ganhava de um ponto e a gente perdia de outro. E aí a gente encaminhou ele para um gastro. Quando ele fez a endoscopia digestiva alta, a gente descobriu uma linfajectasia. Com isso, eu consegui pegar a nutrição dele, fazer voltada tanto para a linfajectasia quanto para o linfoma. Esse paciente começou a ganhar peso. Ele começou a ganhar qualidade. E a verdade é essa, nutricionista não trabalha sozinho. Eu preciso tanto de um especialista para mandar para mim, quanto eu preciso do que ele me passe sobre o caso e as características desse paciente. E na cronicidade é isso. É um trabalho longo, contínuo. Às vezes a gente descobre novas comorbidades ao longo do tratamento, ao longo da investigação. E, mais do que tudo, a gente vai pensar na nutrição voltada nos 3 pilares: qualidade de vida, redução do processo inflamatório e nutrição. É isso. É bem complexo, né? Porque você tem uma individualidade do paciente e uma individualidade de cada caso. Sim. Né? E aí,
assim, eu vejo essa questão da nutrição, porque assim, 90% você vai ter perda de conteúdo alimentar. Então você tem vômito e diarreia. Uhum. E aí, Sim. com isso, você tem perda de água. E aí você tem perda de energia. E você Sim. acaba o paciente acaba definhando por essas perdas excessivas. Sim. Então, assim, a nutrição, ela tem que estar ali. Então, cara, e eu vejo, assim, na rotina clínica, de clínico falar, tá comendo, qual a ração? Falou ração, tá bom. Ponto. Uma dúvida, assim, é porque a gente, como tá falando agora de pacientes que são mais delicados, assim, são eles mais que te procuram? Tem gente que faz a procura pra... Manutenção? Pra começar, tipo, eu quero que meu animal coma ração... Alimentação natural. Geralmente, o que chega pra mim são comorbidades. Sim. Tá? Porque quando o animal ele come bem a ração, é prática no dia a dia. Sim. Né? Você pode ir lá, você vai comprar um saco de ração, você vai botar a quantidade, e aí você vai trabalhar ao longo do dia, vai voltar, vai passear com ele e vai botar de novo a comida. Agora, quando tem uma comorbidade, que ele deixa de comer, ele tá vomitando, ele tá com diarreia, ele tá desidratando, tudo isso foi falado, né, pelo Lucas, aí já começa a entrar um choque de realidade. E geralmente é isso que chega pra mim. Já chega um paciente num processo muito avançado, que é mais difícil o resgate, é mais difícil o manejo para tudo, medicamentoso, nutricional, tratamento da doença em si. E eu acho que essa é a ideia que a gente tem que até passar também, né? Não espere chegar a um momento que os seus olhos começam a ver o problema. Porque quando você pega um diagnóstico humano, tá? Quando você pega um diagnóstico de câncer, o oncologista te manda, a primeira coisa ele te manda para um nutricionista. Sim. E as meninas com que eu trabalho, né, a nossa equipe, ela é treinada para isso também. Passou um diagnóstico oncológico, tá com diagnóstico de dermatopatia, vai fazer dieta de exclusão para saber se realmente é alérgico ou é atopia. Sim. Tá com problema gastro, vai fazer o que tiver de exames, vai dosar vitamina D, calcidiol, vai fazer endoscopia se for necessário, mas também tem que ir para o nutricionista. Porque a gente sabe que para emagrecer é muito rápido, para perder massa muscular é muito rápido. Agora, para recuperar é extremamente difícil. O organismo ele tem uma capacidade de se adaptar e adaptar muito bem. Para você ter que ali reestruturar, é difícil, né? E fora que a doença avança. Sim. A doença avança e vem novos achados. Então, a ideia é descobriu, tá estranho, vai pro nutricionista. A palavra, então, vamos pro nutricionista como prevenção, não como terapêutica. Isso aí. Nutrição é medicina preventiva. Exato. É muito importante. É isso aí. Agora a gente tá assim caminhando pro final. Ai, sério? Nossa, tá tão gostoso. Tá tão bom, né? Passou tão rápido. Caramba. E a gente tem um quadro aqui, que o quadro é Ovete Responde, né, Aline? Então a galera manda pergunta pra gente e a gente faz essa pergunta pro Ovete responder. Tá, legal. Então vamos lá, eu vou ler aqui a primeira pergunta. Será que vai ser polêmica? Será? Eu acho que um pouquinho, hein? Ó, a primeira pergunta aqui é: existe realmente diferença entre ração super premium e as rações mais baratas, ou isso é só marketing? Ui, muito polêmico. Você não queria a polêmica? A polêmica tá aí. Essa é polêmica. Vamos lá. Ração premium, premium especial, super premium, high premium. Isso é classificação de mercadologia. Isso é de mercado, tá? Classificação de mercado. Mas nós temos características naquele alimento que torna ele muito mais direcionado com um alimento de qualidade. Então, assim, vai ser legal se tivesse um rótulo, né? Mas a gente não poderia falar que as marcas. Porque existem marcas que vai ter uma composição básica um pouco mais inferior do que outras. Então, a gente tem hoje em dia rações que utilizam carnes selecionadas, alimentos frescos, proteínas com qualidade diferenciada, palatabilizante. Existe, né, até outra polêmica que eu vou lançar aqui, né? Sobre os aditivos, BH, BHT, mas não tem ainda nenhuma comprovação científica que eles têm um potencial oncológico, né? Fatores oncológicos ali relacionados. Mas você vê, muitas rações estão tirando. E aí elas tiram, às vezes, uma coisa e botam ali que ela já é super premium. Então, na verdade, o que eu sempre converso muito com meus clientes é você saber escolher a ração
que o seu pet tem que comer. Uhum. Tem Sim. muita gente também na internet que fala assim, porque essa ração aqui não é boa. Porque X é ótimo. Depende quais são as características do seu animal. Uhum. Aprendam isso, né? Aprendam a avaliar o seu pet e aí você vai saber comprar a ração correta. Não porque precisa não dar tem- R$500 para você Não- trazer qualidade. É isso Não aí. tem os Tá. parâmetros mínimos, assim, né? Pra dizer, Isso. essa é super prêmio, essa... Isso é Verdade. classificação de mercado. Como é o mercado atual da nutrição veterinária? É isso aí. O mercado, ele é muito bom, tá? Principalmente porque eu sinto que falta nutricionista. Uhum. Na verdade, como tem muitas especialidades, tem muitos gastros, tem muitos dermatologistas. E como eu disse, a nutrição está com todo mundo. Uhum. Claro, basta basicamente ali ter uma cooperação, né? Sim. É o especialista saber que você também é um especialista tanto quanto esse, que vocês têm que trabalhar em conjunto. Uhum. Não existe só você passar medicação achando que, sei lá, uma atopia sem descartar a possibilidade de ser alimentar. Uhum. Aham. Não existe você só tratar a parte com oncologia com quimioterapia sem pensar em manejar a parte nutricional. Uhum. No gasto nem se fala, É, né? pois Porque é. tá vomitando, tá com diarreia, É. aí tem que realmente Sim. dispensar, já tá aquele choque para ajustar logo. Uhum. Cardiologistas também mandam pro nutricionista, Sim. tá? Então, na verdade, nós estamos em tudo. Então, a gente tem sim um mercado de trabalho muito bom. Uhum. E hoje as pessoas valorizam, Uhum. tá? O nutricionista. Ainda tem sim. Infelizmente, a internet tem seus prós e contras. Sim. É. Ainda tem aquelas pessoas que querem vender as dietas feitas como se fosse dessa forma que você tinha que Mágicas. fazer. Milagrosas. Isso. Tem muitos vídeos com pouca informação, né? Que traz desinformação, na Uhum, verdade. Sim. E as pessoas tomam isso como uma verdade absoluta. Então é por isso importante ter muito discernimento, você ter senso crítico. Sim. Qualquer um, seja você estudante, veterinário ou dono de pet, tem que ter senso crítico. Sim. Uhum. E aí, na nutrição, a gente vê que tem muita gente que procura. Eu tenho, mas é basicamente muito voltado para comorbidade. Uhum. Sim. E quem gosta de desafio, vai para nutrição. Ó. É Porque isso. a nutrição é um desafio Perfeito. diário. É isso aí. E aí, ó, pra gente encerrar agora, eu vou pedir pra você olhar pra sua câmera ali e dar um recado pra aquela pessoa que tá na graduação e Uhum. quer ser nutricionista. Isso aí. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero falar para você aproveitar, tirar o máximo proveito da sua faculdade. Então, fisiologia é muito importante, bioquímica, né, às vezes deixa a gente um pouco Aham. assustado, é muito importante, anatomia é muito importante, ou seja, clínica médica é muito importante, então tente tirar o máximo proveito que a sua faculdade pode te oferecer, tá? Ali é um ambiente que a gente está tanto com crescimento pessoal e profissional e onde a gente vai enriquecer de uma forma absurda. Uhum. Para quem gosta, né, de nutrição, para quem gosta de falar sobre alimentação e entende que a base de tudo está no que a gente come, você pode ter certeza que a nutrição vai ser o seu maior aliado. Então, começa a pensar em fazer cursos, seguir profissionais de excelência, participar de cursos, congressos, né? Alguns locais, eles abrem para estudantes, não precisa necessariamente ser o profissional formado. E aí você vai entrando nesse mundo. Quando você entra nesse mundo, é igual como se fosse um estágio. Você vai descobrir se realmente é isso que você gosta. Tudo na vida tem seus prós e contras. Tudo a gente vai passar por dificuldade. Vai ter pessoas que vão querer impor, às vezes, na consulta, mas ali você é o profissional. Tem pessoas que vai questionar a sua capacitação. Isso é para qualquer área, não é só para nutrição. Mas você, quando está ali estudando, se capacitando, seguindo profissionais de excelência, tendo senso crítico, você pode ter certeza que você ganha o seu papel e o seu destaque ali na sociedade e, principalmente, na vida ali da profissional do médico veterinário, tá bom? Gente, que maravilhoso isso, hein? Adorei. Maravilhoso. Cara, eu amei a nossa conversa. também Muito gostei muito. obrigado. Ficaria aqui mais 2 horas. Sim. Facilmente, Sim. facilmente. Muito obrigado pela que sua agradeço. presença, por esse todo ensinamento aqui. Gente, a gente ganhou uma consulta aqui de graça. Até quem disse que não vai ser pago? Ai, meu Deus. A gente tem caneca pra dar. Minha caneca. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu amei. Muito obrigado, Aline, também pela sua Obrigada. presença. E você aí que tá em casa, muito obrigado por assistir. É isso mesmo Isso que a gente aí. quer.
Lembra, a segunda temporada está vindo aí. Chegando. Não esquece de curtir, de compartilhar, de mandar pra todo mundo, de comentar aqui se você tem bicho, se você leva ele no nutricionista. Então faz tudo isso, beleza? E a gente vê vocês no próximo episódio da próxima temporada. Beijo! Obrigada, Tchau, pessoal.